Foi no domingo de Páscoa que se soube em Leiria que o pároco da Sé, José Miguéis, tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O pároco era um homem sanguíneo e nutrido, que passava entre o clero diocesano pelo comilão dos comilões. Contavam-se histórias singulares da sua voracidade. O Carlos da Botica, que o detestava, costumava dizer, sempre que o via sair depois da sesta, com a face afogueada de sangue, muito infartado: "Lá vai as jiboias moer, um dia estoura." É assim que essa de Queiroz começa contando pra gente uma das mais belas histórias do realismo português. O Crime do Padre Amaro, um romance realista do século XIX, e hoje nós vamos aqui bater um papinho com ele. Estou com a minha amiga Fátima, tão querida. Roberto, querido, muito obrigada pelo convite. Opa, e a gente vai conversar um pouquinho, lembrando que esta obra é recomendada aí para a galera que vai fazer o ERJ. Então a gente precisa realmente ler e trocar ideias sobre a obra. Quer dizer, o estudo não se encerra aqui, mas é uma proposta de reflexão, né, sobre a obra. Bom, vou ler também um pedacinho aqui do livro que eu achei bem interessante. Meu caro padre mestre, treme-me a mão ao escrever estas linhas. A infeliz morreu. Eu não posso bem ver e vou-me embora, porque, se aqui ficasse, estalava-me o coração. Sua excelentíssima irmã lá estará tratando no enterro. A criança morreu também, já se enterrou. Bem, gente, então, nesse livro, ele trata do grande conflito do Padre Amaro, o conflito dele, da religiosidade dele, né? Ele sendo um padre e tendo os impulsos, os instintos, né? Porque o realismo mostra muito isso, né? O instinto da pessoa, né? O instinto. E até o naturalismo, né? Ele tem um pouquinho, não tem, Roberto? Também. É porque, na verdade, assim, a proposta do realismo é desnudar o ser humano, né? Fazer uma análise psicológica do ser humano. Geralmente, na literatura acontece assim, um fenômeno. Um movimento artístico sempre vem responder ao movimento anterior. Então, o realismo, ele, na verdade, ele lança uma proposta contra toda aquela idealização própria do romantismo. Que é o que eu mais gosto. Então, nesse sentido, você não tem o maniqueísmo próprio do romantismo nas obras realistas. Você não tem o vilão, você não tem o mocinho. Você tem pessoas que erram, acertam, tentam, pessoas simplesmente, pessoas dotadas aí de bondade, do seu viés da maldade. Então o realismo se ocupa um pouco disso. E no caso do Crime do Padre Amaro, você percebe exatamente isso, né? O homem em conflito e um homem que nunca teve muita vocação. Não, né? Não. Ele entra ali para o seminário a gosto de quem? Da Marquesa, não é? A Marquesa de Alegros, que ela era protetora dele quando ele perdeu os pais, né? Bem jovenzinho. Ela ficou como sendo o quê? Uma protetora, e ela queria, o sonho dela era que ele entrasse, né? Para ser padre, né? Para o seminário, porque ela tinha 2 filhas mais velhas, já casadas, e o menino, ele era o menino dos olhos dela. E ele foi criado por mulheres, né? Pelas empregadas, né? Aquelas mulheres que trabalhavam ali no castelo. E aí as meninas lá, as empregadas, costumavam brincar com ele, vesti-lo de mulher, né? E ele sempre rodeado das mulheres, brincando, se escondia embaixo das saias delas, não é? Então você vê que depois ele vai para o seminário, ele se ordena sacerdote, mas assim, sempre convivendo um pouco com essa questão da sexualidade, da afetividade também, e esse conflito que é próprio do ser humano. Então, assim, é importante a gente entender essa proposta do realismo, né? Mostrar o ser humano com toda a sua carga de angústia, de dificuldades, de dualidades, que é aquilo que nos torna humanos, né? Essa é a proposta. Isso. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa história, como eu me apaixonei. Eu não conhecia. Quem me apresentou foi Roberto. Estou assim, apaixonada pela obra, são personagens incríveis, tem Padre Amaro, a Amélia, que é a Améliazinha, a São Joaneira e o Cônego Dias, né? São os principais, né? Fala um pouquinho da Amélia pra gente, Fátima. A Amélia era uma moça, uma ingênua, conheceu o padre, né? Eles se conheceram, ela tinha 15 anos e ela era noiva
né, e do João Eduardo, e Padre Amaro dá um jeito de afastar o noivo, né, para meio que Esse seduzir, padre. né? Pois é, perigoso. Perigoso. E aí ele, né, meio que pode contar um pouquinho? Pode, só um pouquinho. Um pouquinho, deixar vocês bem assim curiosos, instigar vocês. Ele conquista, né, porque quando ele a vê, ele se apaixona por ela. Será que se apaixona? Ela se apaixona por ele. Perdidamente. Perdidamente, né? Porque ela era muito ingênua. Eu não vou dizer que ela era inocente, porque ela sabia que ele era um padre, né? Ele tinha ali aquele compromisso, né? Da castidade, né? E tudo, mas ela se entrega ali a ele e... Bom, eu fico com vontade de contar, né? Querendo instigar vocês, mas sei que não posso. Vocês têm que ler, vocês vão gostar. É muito, muito interessante a história, uma história atual, né, Roberto? Atual. Aí eu queria, Fátima, se você contasse assim, só um pouquinho pra gente dessa relação dele depois com o filho, né? O que acontece lá na reta final do romance. Não contar a história em si, mas assim, deixar um pouquinho essa curiosidade pra gente. Bom, você quer saber que eu fale pra onde ele leva o filho? Isso. Ele, no final da história, já mais pro finalzinho, vocês já estão deduzindo, né, que a Amélia vai engravidar dele e ele não quer que isso venha à tona, né, porque acabaria o quê? Com a ambição dele, que é a ambição, a carreira. Ele se tornar, acho que futuramente um cônego, né? Depois um bispo, justamente, quem sabe? Isso aí foi meu entendimento também. E aí eles têm que tentar esconder essa gravidez, vocês vão descobrir no livro, lendo como eles vão tentar esconder isso aí, mas o neném nasce, o bebê nasce. E ele leva essa criança para a tecedora de anjos, né? Que aí é o eufemismo, né? Ela é o quê? Ela é uma assassina de crianças. As crianças que ela recebe, elas não vingam, elas não sobrevivem, né? O Padre Amaro, no caso, leva ali uma quantidade para ela em dinheiro, que daria para ela cuidar do bebê tranquilamente durante um ano, só que isso não acontece. E a gente para por aqui. Mas o interessante é a gente perceber o seguinte, para além da historinha, né, porque em literatura é sempre bom a gente levar em conta o quê? Por que o cara escreve como escreve, né? Qual é o contexto, qual é a proposta da obra daquela escola literária. Aqui no Brasil, o representante maior do nosso movimento realista é Machado de Assis. E Machado também trabalha bastante essa questão, né? Um exemplo claro, tanto Machado aqui no Brasil, em Portugal, Victor Hugo na França, Dostoiévski na Rússia. A questão é assim, sempre mostrar às pessoas como elas realmente são, mostrar um pouco dessa realidade, dessa dualidade que é tão própria, que é tão nossa. E enquanto o romantismo, por exemplo, elenca, né, como critério para a felicidade o casamento por amor, o realismo vai dizer que os problemas começam no casamento. Então Machado vai trabalhar muito nesse viés. Tem uma frase dele que eu acho que você, que vai fazer relação, deveria explorar um pouquinho para aumentar esse repertório cultural, quem sabe fazer uma citação para dar um up aí na sua argumentação, o up na sua nota. É uma frase que é a última frase do conto A Igreja do Diabo. Eu acho essa frase perfeita, porque ela resume não só a obra de Machado, toda a obra de Machado, mas como toda a proposta do realismo. E a frase é: todos os contrastes estão no homem. Uma frase que eu acho assim fantástica. Perfeita. Todos os contrastes estão no homem. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. Somos essa dualidade, né? É isso, olha, que nos torna interessantes. A gente fica por aqui. Foi muito boa a sua participação. Roberto. Te agradeço muito. É meu. E nós estamos aí. Nossa próxima obra, que a gente vai discutir um pouquinho, é O Alienista, de Machado, que também está na relação de obras aí para a prova da UERJ. Tá bom? Um beijo para você. Vamos estudar, vamos em frente. Foco, vai dar tudo certo. Beijão no professor. Beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Te lembras da casinha pequena?